Olá, meus amigos queridos, muito boa tarde a todos vocês da nossa querida Casa do Caminho. Estamos aqui mais uma vez reunidos em mais um sábado para fazermos o estudo da nossa doutrina, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse trabalho que a Casa do Caminho nos proporciona para que a gente não se afaste da casa, não se afaste dos amigos e não se afaste principalmente dos nossos amigos espirituais. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, a gente queria convidá-los para fazer uma pequena prece para todos vocês que estão aqui comigo e para que a gente possa fazer a ligação ao plano espiritual. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos contigo nessa tarde de sábado em torno do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, nesse momento, Senhor, só te pedimos, cuida de cada um de nós, que a tua doce e serena paz, Mestre Jesus, possa envolver os nossos corações nesse momento e sempre, Senhor, para que nós possamos, através da nossa boa vontade, queremos te seguir, do nosso reconhecimento de ti, Senhor, como nosso mestre, nosso guia, e que possamos, através dos estudos e do conhecimento, irmos praticando as transformações necessárias em cada um de nós. Obrigado, Mestre, e que seja em teu nome, que seja em nome de Maria, nossa Mãe Santa e Amada, que seja em nome de nossos amigos espirituais, Dr. Erma, Dr. Bezerra e tantos outros que fazem parte da direção espiritual da nossa Casa do Caminho, e que também seja em nome de nossos guias e protetores que estão sempre nos orientando e nos assistindo. E, acima de tudo, Senhor, que seja em nome de Deus que pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser, Senhor Jesus, graças a Deus. Bom, meus amigos, então, meus amigos e minhas amigas, a gente está se direcionando a todos, né? Então, hoje estamos no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós hoje vamos estudar todo o capítulo, então nós vamos ter que dar umas puladinhas por conta do tempo. Então, nós vamos estudar a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. E depois, na instrução dos Espíritos, vamos ver uma realeza terrestre que vai trazendo o depoimento de uma rainha de França. Então, meus amigos, talvez esse ponto, esse estudo do Evangelho seja o ponto mais importante de todos os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque sem o conhecimento, o entendimento da vida futura, né? Nada tem valor nessa encarnação presente, nada justifica. E como a gente vai reconhecer a justiça divina se a vida fosse só essa? Então, a importância que tem de nós entendermos muito bem a questão da vida futura é que está a sedimentação da nossa transformação. É aí que vai haver a transformação moral da humanidade, porque a gente vai começar a entender que a vida não é só essa, que nós temos muitas coisas a resolver ainda, muitas transformações a fazer e que nós temos que dar vazão aos nossos sentimentos bons que Deus colocou dentro de nós e não ficarmos tolhidos, como nós saímos arrastando esse tempo todo, essas correntes do egoísmo, do orgulho, da vaidade, esses sentimentos horrorosos que nós trazemos, porque estamos focados só na vida presente, na vida material. Então, se as pessoas imaginam, se nós que somos espíritas ainda estamos focados muito no nosso dia a dia, imagina quem nem tem conhecimento nenhum de doutrina espírita. Como vai ter esse entendimento da necessidade do espírito imortal ir se transformando e burilando e aparando as suas arestas para que a pessoa possa realmente adentrar por esse reino de Deus que Jesus trouxe para a gente. Então, está aí. Eu acho que é um dos pontos mais importantes da doutrina espírita e dos ensinamentos do mestre, né? Só que na época que ele trouxe, ele não tinha esse acesso muito grande a nós, que nós não poderíamos entender. Então, ele veio trazendo devagar as coisas,
já num momento melhor que Moisés, né? Mas esperando e nos prometendo para todos que o seguiam naquela época, né? Que ele enviaria o Consolador prometido, que ia explicar tudo aquilo que nós não tínhamos entendido e nos lembrar muitas coisas também que a gente já tinha esquecido. Então, estamos aqui estudando a nossa doutrina para que a gente possa se esclarecer cada vez mais em relação à nossa vida futura. Então, começando no item 1, Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, então Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, pergunta-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos então pergunta para ele: Logo, tu és rei? Faz esse questionamento. E Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Nesse momento, quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, ele vem trazendo a vida futura, né? Então, se até para os apóstolos deles, aqueles que o seguiam, estava meio que difícil deles entender o que Jesus vinha trazendo, que existia um mundo mais feliz do que esse aqui que nós estamos. E que esse mundo é esse mundo que o aguardaria Jesus, que ele consegue seguir para lá, e nos aguardaria conforme nós fôssemos nos transformando, nós fôssemos seguindo a nossa trajetória evolutiva. Não é? Então, olha só a importância desse capítulo aqui. Então, olha só, seguindo aqui, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos, pois os acham ingênuos. Então, esse dogma, se a gente pode dizer que existe, né, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo, a questão da vida futura. Porque senão, meus amigos, como a gente falou no começo, como nós nos esforçaríamos para começar a nos melhorarmos, a ver a nossa questão moral, se só estivéssemos focados aqui, né? Então, a gente tem que entender que a questão da vida futura é um ato de fé. Quando a gente entende, aprende e entende o que seja essa nossa vida futura, então nós começamos a entender que nada que a gente corra atrás dessa situação que a gente vive correndo aqui tem tanto valor, porque nós damos muito valor a isso, como a questão da nossa vida espiritual. Então, se a gente começar não é que a gente vá não se ligar mais nas coisas materiais. Isso é uma necessidade, a gente sabe. Nós estamos aqui de passagem para que a gente vivencie o que é ser irmão do outro, o que é passar pelas dificuldades, passar pelas situações boas, passar pela felicidade, passar pela saúde, passar pela doença, passar pela pandemia, para que a gente possa valorizar que nós somos espíritos. Nós não conseguimos, nós sabemos que somos espíritos imortais, que a nossa vida verdadeira é espiritual, que nós não vamos terminar nunca. Nós tivemos um começo na vida humana e espiritual, que as vidas espirituais a gente ainda não tem esse entendimento, não tem condição de entender como começou,
mas nós temos a certeza que nós não acabaremos. E se nós não acabaremos, como é que a gente se imagina na vida futura? E com certeza nós estamos sempre com muita dificuldade de ver esta vida passageira. Essa etapa que nós estamos vivenciando agora. E é por isso que nós estamos muito preocupados e temos que estar com a questão que nós estamos vivenciando agora. Temos que estar, claro, porque uma das leis de Deus é a preservação da espécie. É uma lei divina. Nós temos que preservar a nossa vida, senão, se nós nos ligássemos somente a eu estou aqui de passagem, vou para a vida, não quero nem saber de nada, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer bem, que daqui a pouco eu já estou doutorado. Não. E essa encarnação nossa é a melhor encarnação até agora possível para nós, para o nosso espírito. E daqui para frente, de acordo com o nosso caminhar em relação às nossas atitudes, é o que nós vamos colher adiante. Né? Então, disso nós temos certeza, que a nossa vida futura vai depender da nossa vida passada e presente. Passada já estamos passando os nossos remes aqui, né? Então, nós temos que procurar melhorar o que pudermos de melhor em nós, para que a gente saia dessa encarnação numa condição melhorzinha, para que a gente vá ao plano espiritual, se prepare para poder voltar para outra, e cada vez vamos seguindo assim. Mas para isso é necessário o quê? O entendimento dessa vida futura, que é a verdadeira vida do espírito. Então, Jesus nos promete, por exemplo, quando ele diz que ele é rei e que ele está lá junto com o Pai, ele mostra para a gente que a caminhada da gente não é sair daqui e ir direto lá para onde ele se encontra, digamos assim, no momento dele de espírito puro. É uma trajetória. E essa trajetória que ele vem nos trazendo em relação aos ensinamentos, às leis divinas, que nós deveríamos seguir e devemos. Para que quanto mais a gente vá seguindo essas leis divinas, melhor a gente vai ficando. Então, vocês vejam a bênção que é a doutrina espírita na vida de cada um de nós, né? Não é pouca coisa não, gente, é muita coisa. Até então estávamos, talvez em outras religiões, questionando um monte de coisa, querendo saber, procurando acertar, procurando entender, sem que nós tivéssemos o entendimento claro e racional como a doutrina espírita traz para nós. E essa foi a grande missão de Kardec, né? Ele chegou, ele compilou aquilo tudo e nos entregou, praticamente assim, de mão beijada, para que a gente estudasse e seguisse. Olha a importância do estudo. E muitas das vezes a pessoa estuda o Evangelho uma vez, o Livro dos Espíritos uma vez, quando entra para a doutrina espírita, e acha que já está sabendo. Não está, gente. A gente tem que estudar, cada vez estudando mais, cada vez aprendendo mais, e não sabemos ainda quase nada, e somatizando isso em nós, na nossa vida. Não, é isso que eu aprendi, é isso que eu vou fazer. Porque isso é que vai trazer estímulo para o meu espírito imortal para eu continuar acertando. E como nós ficamos felizes, agora basta ver isso, né? Como nós ficamos felizes ou infelizes de acordo com as atitudes que nós tomamos. A gente já tem essa noção disso. Quando tomamos uma boa atitude, ou seja, quando semeamos uma coisa boa, aquilo nos dá um prazer, nos dá uma satisfação. Como é bom ser bom. E quando a gente tem uma atitude que às vezes a gente nem quer ter, mas um ímpeto ainda das nossas dificuldades, a gente toma uma atitude grosseira, a gente faz uma coisa que não deveria ter feito e aquilo vem um arrependimento. Porque a colheita não é só na vida futura, não é só nas encarnações futuras, não. A colheita, a grande maioria é aqui mesmo. E nós estamos colhendo muitas coisas que nós plantamos lá atrás e muitas
as coisas que nós plantamos aqui. Ainda continuamos ainda nessa situação de vez em quando está resvalando, com todos os estudos que a gente faz. Então, vocês vejam bem que o estudo é uma maravilha, né? Nós não podemos parar de estudar, não, meus amigos. Não podemos. Então, ele vem dizendo aqui, Kardec vem trazendo aqui no Evangelho, né? Que no tempo de Moisés, eles tinham uma noção muito rudimentar, muito imprecisa quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados na criação, eles achavam que os anjos já eram privilegiados, mas não sabiam que homens pudessem se tornar anjo e participar da felicidade deles. Moisés não poderia falar mais nada além daquilo, então trouxe um Deus punitivo, um Deus que ou você cumpre as leis dele ou você é castigado. Né? Então era isso. Então eles tinham essa noção que se eles seguissem as leis de Deus, a nação dele ia ser feliz, eles iam vencer as guerras, teriam situações boas na vida dele. E quando vinham as situações ruins, eles achavam que era castigo de Deus porque eles não estavam cumprindo a lei. Bom, aí vem Jesus. Jesus chega, vem revelar que existe um outro mundo hoje, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. E onde os bons encontrarão a sua recompensa. Jesus já vem trazendo a trilha para a gente. Vamos embora, vamos seguindo, que Deus é Pai. E eu estou mostrando para vocês o caminho que eu consegui chegar e que eu estou, que é de felicidade. Deixa eu ver mais aqui. Jesus, entretanto, adequando o seu ensino ao estado dos homens daquela época, também não pôde lhe dar muitos esclarecimentos, porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porque a gente não ia compreender exatamente ele. Ele veio se limitar a colocar a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar, né? Então, todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas cada um crê de uma maneira onde vai seu entendimento, né? Agora, o Espiritismo veio completar esse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam mais aptos para compreender a verdade. A gente pode observar que o Espiritismo é recente até, né? Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, ela é uma realidade. Porque não temos como não acreditar. São os próprios espíritos que, através da mediunidade dos médicos, ele vem trazendo a sua situação. Então, é básico isso, né? Então, nós vemos que, como a inteligência mais simples pode imaginá-lo sob o véu do verdadeiro aspecto, como se apresenta um país do qual seria uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada, as condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que lá se encontram, são tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente o que ela representa, perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Então, aí é que a gente entende a verdadeira justiça de Deus. Não, gente, se não existisse a vida futura, não existisse a nossa burilação, nossa transformação como espírito, chegava aqui, fazia o que bem entendia, interessava-se só por esta vida material e não trabalhava os sentimentos. Como que nós caminharíamos assim? Só existe essa vida, por que agora eu vou ficar esquentando a minha cabeça, porque existe lá, eu vou para o céu, porque a história era essa, eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno? Não sei muito, não acredito muito nessa história, não. Se eu for bonzinho, eu vou ficar lá no céu tocando harpa, se eu fizer muita maldade, eu vou lá para o inferno. Então, era assim que se imaginava, né? Então, a gente vai agora para a realeza de Jesus. Então, quando a gente imagina um rei, então Jesus vinha dizendo assim, o reino de Jesus, o reino do Pai não é esse mundo, é o que todos compreendem, mas sobre a terra ele não terá também um reino? Jesus tem um reino sobre a terra? Ou a gente só entende que aqui na terra, que ele trazia o reino do mundo espiritual, lá de Deus.
Então, a gente imagina Jesus como nosso rei, sendo ele o nosso guia, aquele que transformou a humanidade. Ou a gente imagina um rei, aquele que coloca a coroa na cabeça, ou qualquer uma pessoa que se destaque no meio da multidão, em benefício de qualquer coisa, né? Digamos, aqui tem trazendo o rei da ciência, o rei da arte, o rei não sei de que, pessoas que se destacaram de alguma maneira, que auxiliaram a humanidade de alguma maneira, o rei da ciência. Mas esses todos ficaram na história, mas foram passageiros. Jesus, que trouxe uma transformação moral, nos ensinou o beabá de tudo, não é um rei que está até hoje entre nós. Quantas pessoas o seguem e continuam seguindo desde o tempo que ele passou entre nós? E já tem bastante tempo. Então, a realeza de Jesus é efetiva, é verdadeira, é aquela que não vai acabar nunca, não vai morrer. Enquanto que os outros, que se destacaram por coisas, às vezes até de ambição, de qualquer coisa assim, ficaram para trás. Então, realmente existe a realeza de Jesus aqui no mundo material. E o ponto de vista, já estamos no 5, né? Porque o nosso tempo está indo. Ponto de vista. Então, a ideia clara e precisa que a gente tenha da vida futura é o que vai nos dar a fé inabalável em Jesus, em Deus e nessa necessidade de nós caminharmos na direção a Ele. Senão ficaríamos nessa dúvida sempre. Será que existe? Será que existe vida após a morte? Será que é realmente verdade? Eu vou enterrar meu corpo e meu espírito vai para algum lugar? Mas como assim? Aí o medo, né? Como assim enterrar meu corpo? Ou cremar o meu corpo? Então, esse ponto de vista, a ideia que a gente vai ter clara e precisa sobre isso é que vai nos dar confiança para a gente continuar e cada vez mais. Então, a gente, por mais que a gente... por exemplo, nós quando vemos a nossa fé vai assim. Digamos, nós quando estamos caminhando numa rua, né? Quando a gente passa lá no centro da cidade, qualquer lugar, que vocês olham aquele edifício assim, grande, meu Deus, é muito alto isso. Nós nos sentimos assim, né? Aí quando a gente olha para o céu, o firmamento à noite, com tanta estrela, quem sou eu, meu Deus? Eu sou menos que uma formiguinha aqui embaixo. E quem olha, quando vê uma pessoa com muito prestígio, muito poder, aquela pessoa cresce em relação a nós. Mas isso tudo é a tal da questão do ponto de vista. Sobe no alto de uma montanha e olha de cima para baixo. Se nós estamos aqui nesse caminho, isso é uma vez nós estudamos na nossa encontro de Bezerra de Menezes. Então, nós estamos andando por um caminho, a nossa vida é um caminho. E a gente não sabe os entreveros, os obstáculos que nós vamos enfrentar. Então, estamos sempre com medo, observando e vendo se vem uma pedra, se tem um sei o quê, se tem um rio, se tem enchente lá. Mas quando nós subimos no alto de uma montanha e a gente observa todo aquele trajeto que aquele homem que está lá no chão vai passar, a gente visualiza tudo. A gente sabe lá de cima que ali tem um rio, ali tem um precipício, ali tem uma pedra grande, ali tem um bicho, ali tem um assaltante. Tudo a gente vê. Então, é isto, esse ponto de vista, através dos estudos que a gente possa ver, que vai nos dar essa fé inabalável, é isso. É você se colocar no alto, ou seja, na vida, como espírito, na vida futura. Então, como que eu vou estar? Faz de conta que eu estou no alto do morro, olhando cá para baixo. Eu vejo por todos os obstáculos que eu já passei, por todos os obstáculos que eu caí, que a gente cai muito também, e como eu consegui ultrapassar aquilo. Então, essa fé inabalável que nós temos que ter, essa fé
Não é que a fé que nos paralise, não, vou deixar tudo na mão de Deus e plano espiritual está me segurando. Não, essa fé é a fé que tudo está certo e que nós temos que fazer a nossa parte. No momento agora, a nossa parte é a nossa transformação moral. Sempre foi. Mas agora que nós já temos esse pouquinho de conhecimento, é a nossa transformação moral. Né? Então, todas as vezes que estivermos na dúvida de alguma coisa, vamos nos colocar como espírito, que é o que a gente menos faz, né? A gente fica doente, a gente entra no pânico, a gente tem um doente, uma pessoa amiga agora que pega esse vírus, entra no pânico, às vezes está no hospital e morre daqui, e morre dali, e vem notícia ruim. Gente, está tudo certo, vamos nos cuidar, vamos cuidar do outro, vamos praticar a lei de solidariedade, nem que seja. Quando a gente não pode praticar a lei de caridade por algum motivo, vamos praticar a lei de solidariedade pela palavra amiga, pelo ombro amigo, pela preocupação e pela prece que a gente faz por nós e pelo outro. Isso é muito importante. Isso é a questão do ponto de vista que a gente se vê sobre o que estamos aprendendo e o que seremos nós futuramente. Nós não somos eternos, não vamos ficar toda a vida encarnando no planeta Terra, nem todo. Nós vamos evoluindo, né? E daqui a pouco, sabe Deus quanto tempo, estaremos numa condição muito melhor. Basta que queiramos e que sigamos os ensinamentos do nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus. Está ele aqui, ó, comigo sempre. Então, não basta ter ele na imagem como eu estou tendo. Não basta ter ele falando. Falar é importante. Mas temos que ter ele e principalmente os ensinamentos que ele nos trouxe, o exemplo, aqui. No nosso sentimento, na nossa vida, para que a gente possa segui-lo. Mas segui-lo com o mesmo ímpeto que ele fez. Com a mesma coragem que ele fez. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, mas ele não desistiu de nós. E nós não podemos desistir desse caminho que nós já estamos trilhando, que nós procuramos como espíritos imortais, que é o caminho da doutrina espírita, que está nos ensinando tanto. E aí, meus amigos, tem mais um pedacinho assim que eu vou falar para vocês. Então, ele vem dizendo assim, ó, se todas as pessoas pensassem da mesma forma, se ocupando mais da vida espiritual do que a vida aqui na matéria, aí vem aquele questionamento, ia ser o caos. Mas aí existem as leis divinas aqui, eu já falei para vocês, a lei de trabalho, a lei de causa e efeito, todas as leis divinas são próprias para isso. A gente tem necessidade de preservar a nossa vida. É como se fosse assim, mesmo sabendo, nós sabemos que a nossa vida aqui é provisória, mas quem é que não estando aqui não procura fazer o melhor para ter uma vida melhor? Quem é que está com o espinho enfiado na mão e não vai tirar porque essa vida aqui é só uma, para ter uma calmaria ali na sua mão? Então, é isso que eles vêm trazendo aqui. Então, seria o caos se todos só ficassem em contemplação esperando a vida futura. Não. Tudo está certinho, tudo está muito bem planejado por Deus e pelo Mestre Jesus que veio nos trazer isso, né? E aí nós vamos para o 8 rapidamente, que é uma realeza terrestre, é a instrução do Espírito que vem trazendo. O que eles vêm trazendo? Esse Espírito vem trazendo uma rainha de França, que aqui é os exemplos, vamos ler Céu e Inferno. Os exemplos aí estão patentes, não precisa ninguém nem duvidar de mais nada. Eles mesmos trazem, está dizendo aqui. Eles trazem as experiências deles de acordo com conforme eles agiram aqui. E essa rainha de França, ela vem dizendo isso, ó. Quem melhor do que eu para compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino é desse mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreender, se eu não compreendia? O que eu levei da minha realeza terrestre?
Nada, absolutamente nada. Aí ela vai falando que desilusão que ela teve, que humilhação quando ela foi recebida lá, não como soberana como ela esperava, estava acostumada aqui. Então, quando ela via bem acima dela, numa condição muito melhor que a dela, pessoas que eram subalternos dela aqui. Então, essa mensagem que ela traz é uma lição para a gente, para que a gente possa ser o melhor possível de um ser humano. Vamos pedir para o nosso guia, nosso protetor, nosso anjo da guarda, que nos ajude e nos encaminhe sempre da melhor maneira possível, porque nós precisamos ainda de uma mão amiga para nos orientar. Jesus está aí, trouxe tudo. Nossos amigos espirituais, aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, doutor Erna, doutor Bezerra, todos estão aqui nos ajudando. Basta que a gente queira. Então, meus amigos, eu termino por aqui. A gente foi meio corrido porque a lição é muito grande esse capítulo 2. Mas vamos pensar nisso, que o nosso reino não é daqui e que Jesus vem trazendo o caminho, o Jesus, nosso farol, vem trazendo o caminho para a gente seguir. Basta que a gente queira seguir. Meus amigos, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Observem, como eu já estou me observando, o que nós temos que fazer para começar com essa transformação, que a gente já está se transformando, né? E que possamos, meus amigos, estar daqui a pouco próximos, que dá muita saudade da nossa casinha, né? Nossos amigos, nossa casa. Fiquem com Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Até um próximo estudo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.